A viúva foi ao cemitério visitar o túmulo do marido. Perto da entrada, ela viu um homem idêntico sair de lá e o seguiu. Quando ela viu a casa que ele entrou, ela caiu em lágrimas. Eu estava parada, incapaz de me mover. O ar frio da manhã mal entrava nos meus pulmões. Minha mão, segurando as rosas brancas que eu trazia toda semana, começou a tremer tanto que as pétalas caíram no caminho de pedras. Ali, perto do portão principal do cemitério, um homem estava saindo. Ele ajeitou o colarinho da camisa, um gesto que fez meu estômago revirar. Era o Adamastor. Meu cérebro gritava que era impossível. Adamastor, meu marido, estava morto. Eu tinha estado no funeral. Eu tinha visto o caixão descer. Eu tinha passado os últimos 6 meses visitando aquela lápide fria, chorando até meus olhos arderem. Mas o homem que caminhava a 50 metros de mim não era um fantasma. Ele era sólido. Ele andava com aquela confiança que eu conhecia tão bem. O jeito que ele inclinava a cabeça ligeiramente para a esquerda. Meu coração parecia estar batendo na minha garganta. Eu estou ficando louca, sussurrei para mim mesma. O luto estava finalmente quebrando minha mente. Eu tinha apenas 22 anos. Aos 21, eu tinha sido a noiva mais feliz do mundo. Casei com Adamastor 6 meses depois de conhecê-lo. Ele era um pouco mais velho, mas tão charmoso, tão cheio de vida. Ele me fazia sentir segura. Nosso casamento foi simples, só a família e alguns amigos. Lembro-me da minha sogra, sua mãe, me abraçando com lágrimas nos olhos, dizendo: "Cuide do meu menino, Micaela. Ele é tudo o que eu tenho, e eu cuidei." Aqueles 6 meses de casamento foram os mais felizes da minha vida. Morávamos em um apartamento pequeno, mas cheio de risadas. Ele trabalhava muito. Dizia que estava construindo um futuro para nós. Eu acreditava nele. Eu acreditava em tudo. Então veio o dia que mudou tudo. Apenas 6 meses depois de dizermos sim, ele estava em uma viagem de trabalho. Um acidente na estrada. Foi o que me disseram. O carro... Disseram que foi terrível. Que ele não sofreu. Minha sogra desmoronou. Eu tive que ser forte por nós duas. O funeral foi um borrão. Lembro-me de segurar a mão dela com força, enquanto a terra cobria o caixão. "Estamos sozinhas agora, querida," ela soluçou. "Mas vamos passar por isso juntas." E nós tentamos. Nos primeiros meses, ela me ligava todos os dias. Chorávamos juntas ao telefone. Falávamos sobre como ele era maravilhoso, sobre as pequenas coisas que sentíamos falta. Eu sentia falta do cheiro do café dele pela manhã. Sentia falta do peso do braço dele sobre mim durante a noite. A dor era física. Era um buraco no meu peito que não fechava. O luto me consumiu. Eu perdi peso. Mal saía de casa, exceto para vir aqui, para este cemitério. Era meu ritual. Trazer rosas brancas, sentar na grama e contar a ele sobre minha semana. Sobre como a saudade doía. Mas o homem que eu via agora não era uma lembrança dolorosa. Ele estava vivo. Ele usava sapatos caros. A camisa parecia de seda. Ele não olhou para trás. Ele não me viu. Ele continuou andando com passos firmes em direção à saída. Eu deveria ter gritado. Eu deveria ter corrido na direção oposta. Eu deveria ter ido até a lápide dele e me convencido de que o que eu vi era apenas o meu desespero tomando forma. Mas eu não fiz nada disso. O homem passou pelos portões de ferro. Ele não parecia um viúvo visitando um ente querido. Ele parecia um empresário indo para uma reunião. Ele nem sequer olhou para o nome no portão. Uma força que eu não sabia que tinha tomou conta de mim. A confusão era tão grande que superou o medo. Se eu estava louca, eu precisava saber. Se eu não estava, eu precisava saber. Soltei as rosas no chão. Elas ficaram ali. Um pingo de branco no caminho cinzento. Respirei fundo. O ar finalmente enchendo meu peito. E comecei a andar. Eu não corri. Eu andei rápido, tentando manter uma distância segura. Meu coração batia um ritmo frenético contra minhas costelas. Cada passo era uma pergunta. Quem é você? Por que você se parece com o meu marido morto? Eu saí do cemitério. O sol da manhã bateu no meu rosto, me cegando por um segundo. Quando minha visão focou, eu o vi. Ele estava parado ao lado de um carro. Não era um carro qualquer. Era um carro de luxo, preto, tão brilhante que refletia as nuvens. Adamastor e eu nunca poderíamos pagar por um carro assim. Ele tirou as chaves do bolso, destravou o carro com um bip eletrônico e abriu a porta do motorista. Eu me escondi atrás de uma árvore grande na calçada, meu corpo inteiro tremendo. Ele não podia me ver. Se fosse ele, e ele me visse, o que ele faria? Ele entrou no carro. O motor ligou com um ronco baixo e potente. Eu não tinha tempo para pensar. Eu só tinha tempo para agir. Corri o resto do quarteirão até onde meu próprio carro estava estacionado. Era um modelo antigo, simples, que mal funcionava, mas era o que eu tinha. Entrei,
minhas mãos desajeitadas tentando girar a chave na ignição. O motor engasgou, protestou e finalmente ligou. Eu saí para a rua, bem a tempo de ver o carro de luxo preto virando a esquina. Eu não sabia para onde estava indo. Eu não sabia o que iria encontrar. Eu só sabia de uma coisa. Eu tinha que segui-lo. Eu tinha que saber a verdade. Não importava o quão terrível ela fosse. Meu carro velho parecia um trator barulhento, comparado ao silêncio daquele carro preto e luxuoso. Minhas mãos estavam grudadas no volante, tão suadas que escorregavam. Cada vez que ele acelerava, meu coração pulava com medo de perdê-lo de vista. Se eu o perdesse, eu nunca saberia. Eu voltaria para casa, para o meu apartamento vazio, e me convenceria para sempre de que eu tinha visto um fantasma, que o luto estava me deixando louca. Eu não podia deixar isso acontecer. Micaela, você está maluca? Eu sussurrava para mim mesma, tentando respirar fundo. É só um homem parecido. Muito parecido, mas não é ele, mas era. Eu sabia que era. Quando paramos em um sinal vermelho, eu o vi de perfil. Ele batucou os dedos no volante, exatamente no mesmo ritmo que ele sempre fazia quando estava impaciente. 3 batidas rápidas, uma pausa. 3 batidas rápidas, uma pausa. Era o Adamastor. Minha mente tentava lutar contra o que meus olhos viam. Talvez seja um irmão gêmeo, pensei desesperada. Um irmão gêmeo idêntico que ele nunca me contou que existia? Mas que tipo de pessoa esconderia um irmão gêmeo? A tristeza que eu carregava há 6 meses começou a mudar. Ela não desapareceu, mas algo novo se misturou a ela. Era uma sensação quente, afiada, que subia pela minha garganta. Era raiva, como ele ousa estar vivo. Como ele ousa estar dirigindo um carro que vale mais do que tudo o que tínhamos juntos. Eu o segui por 20 minutos. Ele não foi para o centro da cidade. Ele não foi para o nosso antigo bairro. O lugar que eu evitava porque cada esquina me lembrava dele. Ele dirigiu para o outro lado da cidade, para um bairro mais antigo, com casas grandes, cercadas por muros altos e árvores que davam muita sombra. Eu conhecia aquele bairro. De repente, meu estômago pareceu encher-se de pedras. Ele virou à direita, em uma rua que eu reconheci imediatamente. Meu pé automaticamente pisou no freio, fazendo meu carro protestar com um solavanco. Não podia ser. Ele estava indo para a rua da minha sogra. Calma, Micaela. Respire, eu disse, minha voz tremendo. É um parente, claro. É um primo distante que se parece com ele. Ele foi ao cemitério e agora está indo visitar a mãe do Adamastor, para oferecer conforto. Eu estava desesperada por qualquer explicação que não fosse a mais terrível. Minha sogra. A mulher que me ligava todas as noites para chorarmos juntas. A mulher que me abraçou no funeral e disse: agora somos só nós duas, querida. Ela jamais faria parte de... De quê? Eu nem sabia o que isso era ainda. Eu dirigi devagar, parando meu carro na esquina. Desliguei o motor barulhento. Daqui, eu podia ver a casa dela perfeitamente. Meu carro estava escondido atrás de uma grande árvore. Ninguém me veria. Eu assisti prendendo a respiração. O carro preto de luxo não diminuiu a velocidade apenas para passar. Ele parou. Parou bem em frente ao portão de metal pesado da casa dela. Meu coração parou. O homem dentro do carro, Adamastor, meu marido morto-vivo, nem precisou buzinar. Ele apenas piscou os faróis, 2 vezes, como se fosse um sinal combinado. E silenciosamente, o portão automático da garagem começou a deslizar para o lado, revelando a escuridão lá dentro. O carro preto entrou devagar, desaparecendo na garagem como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. O portão, tão silencioso quanto se abriu, começou a fechar logo atrás dele. Em poucos segundos, tudo acabou. A rua estava vazia. O sol brilhava. Os pássaros cantavam nas árvores. Era uma manhã linda e normal, exceto que meu mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo. A força que me manteve em pé, a adrenalina que me fez dirigir como uma louca pela cidade, tudo isso me abandonou de uma só vez. Sentei-me ali, no silêncio do meu carro velho, e a realidade me atingiu como um soco no estômago. Aquele homem era o Adamastor, meu marido, e ele tinha acabado de entrar na garagem da mãe dele, a mãe dele, que supostamente estava de luto comigo. Foi então que eu caí. As lágrimas não vieram devagar, como nos últimos 6 meses. Foi um soluço que rasgou minha garganta, tão alto que me assustei. Eu me curvei sobre o volante, meu corpo inteiro tremendo, mas este choro era diferente. Não era o choro triste de uma viúva. Era o choro confuso e furioso de uma tola, uma idiota. Eu chorei pelos 6 meses da minha vida que passei olhando para uma caixa vazia debaixo da terra.
Chorei por todas as noites que passei sem dormir, abraçando o travesseiro dele. Chorei por todas as refeições que pulei porque a comida não tinha gosto. Eles mentiram para mim, minha sogra, meu marido. Eles fingiram uma morte. Eu levantei minha cabeça, as lágrimas embaçando minha visão. Olhei para aquela casa, a casa bege com flores bonitas na janela. A casa que antes tinha sido um lugar de conforto, de jantares de domingo e abraços calorosos, agora ela parecia um monstro. Um covil de mentiras. Eu não sabia o porquê. Eu não sabia como. Mas eu sabia que não podia ir embora. Eu não ia a lugar nenhum até descobrir o que estava acontecendo lá dentro. A tristeza havia desaparecido completamente. E em seu lugar, algo gelado e duro começou a crescer no meu peito. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, parada na esquina, com o rosto molhado e o peito doendo. O choro parou, mas as lágrimas continuaram a escorrer, silenciosas. Aquele portão fechado era uma muralha que me separava da verdade. Meu primeiro impulso foi correr até lá, bater com os punhos no metal, gritar o nome dele, gritar para a mãe dele, perguntar como eles puderam. Mas algo me parou. Se eu fizesse isso, o que aconteceria? Eles negariam? Chamariam a polícia? Diriam que eu estava louca de dor? Provavelmente. Eu era uma viúva de 22 anos, histérica. Contra o quê? Eu nem sabia o que estava acontecendo. Não, eu não podia ser a Micaela histérica. Eu precisava ser inteligente. A tristeza que me dominou por 6 meses se transformou em uma coisa fria e pesada. Uma pedra de gelo onde meu coração costumava estar. Eu precisava ver. Eu precisava de provas. Eu precisava entender o porquê. Saí do meu carro, fechando a porta com o máximo de cuidado para não fazer barulho. A rua estava quieta. Casas grandes, muros altos. Ninguém na calçada. Parecia que todo o bairro estava dormindo. Andei devagar, mantendo-me perto das árvores. Eu conhecia aquela casa. Tinha estado ali para tantos almoços de domingo. Eu sabia que havia uma passagem estreita do lado direito, um caminho de jardim que levava até os fundos. Minha sogra sempre reclamava que o jardineiro nunca limpava aquele canto direito. Rezei para que ela ainda fosse negligente com o jardim. Cheguei ao portão da frente. Olhei para os 2 lados da rua, vazia. Deslizei para o lado, para a sombra do muro alto. E ali estava a passagem. Um caminho estreito, quase engolido por arbustos crescidos. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Você não pode fazer isso, Micaela, uma vozinha dizia. Isso é invasão. Ele fingiu a própria morte. Outra voz, mais forte e mais fria, respondeu. Eu posso fazer o que eu quiser. Entrei na passagem, empurrando galhos para o lado. Eles arranharam meu rosto, mas eu mal senti. Fui andando na ponta dos pés, passo a passo, até chegar aos fundos da casa. E então, eu ouvi. O som paralisou meus pés no lugar. Era uma risada alta, masculina, cheia de vida. Uma risada que eu não ouvia há 6 meses. Uma risada que eu daria tudo para ouvir de novo. Mas não assim. Vinha da cozinha. A porta dos fundos, que dava para um pequeno pátio, estava fechada. Mas a janela ao lado estava aberta. Uma fresta, o suficiente para o som sair. Aproximei-me como um fantasma. Meu corpo tremia, mas meus pés eram firmes. Encostei-me na parede, bem ao lado da janela, onde ninguém poderia me ver, a menos que colocassem a cabeça para fora e olhassem diretamente para a esquerda. Eu te disse que ia dar certo. A voz de Adamastor disse, ainda se recuperando da risada. Meu estômago se contraiu. Era ele, sem dúvida. Ah, querido, foi por pouco. A voz da minha sogra respondeu. A voz dela, aquela voz que me consolou, que chorou comigo ao telefone, estava calma, alegre. Aquele seu amigo quase estragou tudo. Se ele não tivesse conseguido os documentos certos... Mas ele conseguiu, mamãe. Ele conseguiu, disse Adamastor. E o melhor de tudo, o pagamento está quase liberado. O dinheiro da minha... morte, uma terceira voz falou. Uma voz de mulher que eu não reconheci. Era uma voz suave, jovem. E a Micaela? Ela perguntou, meu nome. O jeito que ela disse meu nome, como se eu fosse um problema. Adamastor riu de novo, uma risada curta, sem humor. Ah, a Micaela, coitada. Mamãe disse que ela está arrasada. Vai ao cemitério toda semana. Ela é uma boba, disse a voz da mulher. Acreditou em cada palavra. Oh, Adamastor, eu te amo tanto. A voz dela estava me imitando, fina e infantil. Eu tapei minha própria boca com a mão. Eu ia vomitar. Não fale assim dela, querida, disse minha sogra.
mas não havia defesa em sua voz. Ela foi útil. Uma esposa jovem e triste torna tudo mais convincente. Ninguém suspeita. E ela não vai suspeitar de nada, disse Adamastor. Ela vai receber a última parte do seguro, assinar os papéis que precisa assinar, e então o dinheiro é nosso. Mais algumas semanas, e nós três vamos estar bem longe daqui, em um lugar onde ninguém nos conhece. Eu mal posso esperar, disse a mulher. Não aguento mais ficar presa aqui. Quero poder sair com você, meu amor. Como sua verdadeira esposa. Eu não conseguia respirar. Sua verdadeira esposa. Eu precisava ver. Eu tinha que ver o rosto da mulher que estava no meu lugar. Com um cuidado que eu não sabia que tinha, levantei minha cabeça lentamente. Apenas o suficiente para olhar pela fresta da janela. Eles estavam sentados à mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu ajudei minha sogra a cortar legumes. Minha sogra estava de costas para mim, servindo café. Adamastor estava sentado, sorrindo. Ele parecia saudável, mais saudável do que eu jamais o vi. Ele não parecia um homem que tinha passado por um terrível acidente. Ele parecia um homem que tinha ganhado na loteria. E ao lado dele, segurando sua mão sobre a mesa, estava a outra mulher. Ela era bonita. Tinha cabelos escuros e longos. Ela se inclinou e deu um beijo rápido nele. Foi tudo um plano. Um plano nojento, eles me usaram. Eu não era a esposa dele. Eu era a ferramenta. Eu era a chave para eles conseguirem o dinheiro. O meu luto, a minha dor, as minhas noites em claro, tudo fazia parte do plano deles. A raiva fria que eu senti antes se tornou algo quente, fervente. Era um ódio tão puro que limpou minhas lágrimas e parou meu tremor. Eu vi o suficiente. Recuei, lentamente, um passo de cada vez. Saí daquele caminho de jardim imundo. Voltei para a calçada, para a luz do sol. Eu me sentia suja. Andei de volta para o meu carro. Minha mente estava clara. A névoa de dor que me envolveu por 6 meses tinha se dissipado. Eu não era mais uma viúva de luto. Eu era a única pessoa no mundo que sabia a verdade. Entrei no meu carro. Girei a chave. O motor barulhento ligou. E pela primeira vez, eu não me senti envergonhada por ele. Eu dirigi para casa. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu comecei a pensar. Eles me achavam uma boba. Eles me achavam simples. Eles achavam que eu ia ficar chorando em um cemitério para sempre. Eles cometeram um grande erro. Quando cheguei em casa, o silêncio do meu apartamento era ensurdecedor. Nos últimos 6 meses, esse silêncio tinha sido meu inimigo. Ele me lembrava que eu estava sozinha. Mas hoje, pela primeira vez, o silêncio era meu amigo. Ele me dava espaço para pensar. Fui até a sala. Na estante havia uma foto nossa, do nosso casamento. Eu, com 21 anos, boba, sorrindo como se tivesse ganhado o mundo. Ele ao meu lado, sorrindo para a câmera. Mas agora, olhando para aquela foto, eu não via o homem que eu amava. Eu via um mentiroso, um ator. Eu via o sorriso de um homem que sabia que estava me enganando desde o primeiro dia. A tristeza se foi. O ódio quente que senti no jardim daquela casa também diminuiu. O que ficou foi um gelo. Uma calma fria e afiada que tomou conta de mim. Eles me chamaram de boba. Eles riram do meu luto. Eles usaram meu amor para roubar dinheiro. Fui até a gaveta onde guardava os papéis importantes. Lá estava. A apólice do seguro de vida. Uma quantia enorme. Lembrei-me do dia em que ele fez isso. É para proteger você, meu amor. Ele disse. Se algo acontecer comigo, quero que você fique bem. Que piada. Ele não estava me protegendo. Ele estava armando o palco. Eu li os documentos. Uma parte do dinheiro já tinha sido paga logo após o funeral. Era o dinheiro que eu estava usando para pagar este apartamento, para comprar comida. Eu me senti suja. Eu estava vivendo com o dinheiro de uma mentira. Mas eles mencionaram o pagamento final. Eles estavam esperando por mais. Isso significava que o caso ainda estava aberto. Meu primeiro pensamento foi ligar para a polícia. Mas o que eu diria? Oi, meu marido. Que todo mundo acha que está morto? Na verdade está vivo e escondido na casa da mãe dele? Eles me mandariam para um psicólogo. Diriam que era o luto falando. Adamastor tinha razão nisso. Eles me achariam uma boba histérica. Não. Eu não podia ir pela porta da frente. Eu tinha que ser mais inteligente que eles. Quem odeia ser enganado mais do que a polícia? A empresa que está perdendo o dinheiro. A seguradora. Eles tinham investigadores. Eles tinham poder. Eles não iam achar que eu estava louca. Eles iam querer proteger o dinheiro deles. Mas eu não podia ligar do meu telefone. Eu não podia usar meu nome. Eles me usaram para ser a viúva triste. Tudo bem, eu usaria isso. Peguei minha bolsa. Não levei nada. Apenas um pedaço de papel e uma caneta. Saí do meu apartamento e não fui para o meu carro. Eu andei.
Andei por 20 minutos até uma biblioteca pública. Entrei e fui direto para os computadores públicos. Sentei-me em um canto e pesquisei o nome da seguradora. Encontrei o que eu queria: um canal de denúncias anônimas. Fraude. Anotei o número. Saí da biblioteca e continuei andando, até encontrar um telefone público velho, em uma esquina movimentada. Enquanto eu estava ali, com o barulho dos carros passando, olhei para o número na minha mão. Meu coração começou a bater forte. Esta era a hora. Se minha voz falhasse, se eu gaguejasse, eles poderiam não acreditar. Peguei uma moeda, inseri no telefone e disquei. A voz do outro lado foi educada, profissional. Canal de denúncias, em que posso ajudar? Respirei fundo. Quando falei, minha voz saiu diferente. Mais baixa, firme. Eu não era a Micaela de 22 anos. Eu era uma pessoa que tinha uma informação. Eu quero denunciar uma fraude, eu disse. Qual o nome do segurado? E a voz perguntou. Adamastor, eu disse, soletrando o sobrenome dele. Apólice de seguro de vida. Ouvi o som de digitação do outro lado. Sim, senhora. Esse caso foi encerrado. O beneficiário era a esposa, Micaela. Qual é a natureza da fraude? A natureza, eu disse, sentindo o gelo na minha voz, é que Adamastor não está morto. Houve um silêncio do outro lado. 1 segundo. 2. Senhora, isso é uma acusação muito séria. Você tem provas? Eu tenho a verdade, respondi. Ele está vivo. Ele está escondido na casa da mãe dele. Agora. Eu dei o endereço. Aquele endereço que agora estava gravado na minha memória. Ele está lá com a mãe e com a amante. Continuei. Eles fingiram tudo. O acidente, o funeral. Foi tudo um plano para pegar o dinheiro do seguro. Como a senhora sabe disso? A voz perguntou agora mais séria. Eu o vi. Ele está dirigindo um carro de luxo, preto, novo em folha. Ele não parece um homem morto. Eu fiz uma pausa. E então disse a frase mais importante. Eu ouvi eles planejando. Eles estão esperando o pagamento final do seguro. Assim que o dinheiro cair na conta, eles vão fugir do país. Os 3. Mais digitação, rápida desta vez. A palavra fugir mudou tudo. Obrigado pela sua informação. Nossos investigadores vão analisar isso imediatamente. Sejam rápidos, eu disse. Ou eles vão desaparecer com o seu dinheiro. Eu desliguei. Saí do telefone público. O sol estava se pondo. O ar estava frio. Eu voltei para o meu apartamento. E a parte mais difícil começou. A espera. Um dia se passou. Nada. As notícias não diziam nada. Eu não liguei para minha sogra. Ela não me ligou. O silêncio era total. No segundo dia, eu quase me convenci de que eles tinham fugido. Que eu fui lenta demais. Que a minha denúncia não deu em nada. Eu andava pela casa. Mal conseguia comer. No terceiro dia, eu estava sentada no sofá, olhando para a TV desligada, quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi. Alô, senhora Micaela? Era uma voz de homem, séria. Meu nome é Detetive Silva. Estamos ligando da delegacia. Meu coração parou. Sim? Senhora, eu sei que isso vai ser um choque muito grande. Estamos na casa da sua sogra. Nós encontramos o seu marido, Adamastor. Ele está vivo. Eu fingi. Eu fingi tão bem. Soltei um soluço. O quê? Isso não é possível. Como? Senhora, parece que foi tudo um golpe. Uma fraude de seguro muito complexa. Ele, a mãe dele e outra mulher foram detidos. A senhora precisa vir à delegacia. A senhora é a vítima principal aqui. Eu desliguei o telefone. Não chorei. Naquela noite eu vi na TV as imagens da casa da minha sogra. O portão da garagem aberto. O carro preto de luxo sendo guinchado. E então eles, Adamastor, algemado, o rosto virado para o chão. A mãe dele, chorando, parecendo velha e assustada. E a outra mulher, o rosto uma máscara de raiva. O repórter falava sobre um esquema ousado. Investigadores da seguradora. Denúncia anônima. Eu assisti a tudo, sem emoção. No dia seguinte fui ao cemitério. Mas não fui visitar a lápide dele. Fui até o portão onde eu o tinha visto. Fiquei ali parada por um longo tempo. Eu não senti alegria pela vingança. Eu não me senti feliz por eles estarem presos. Eu me senti livre. A Micaela boba, que eles enganaram, morreu naquele dia, em frente àquele portão. A mulher que estava ali agora era diferente. Voltei para casa. Peguei um saco de lixo grande. Comecei pela foto do casamento. Coloquei no saco. Abri o guarda-roupa e peguei as camisas dele, que eu guardava para sentir o cheiro. Coloquei todas no saco.
Tudo o que era dele, eles tentaram tirar tudo de mim. Meu amor, minha sanidade, meu futuro. Mas eles falharam. Eles me deram uma coisa que eu não tinha antes. A mim mesma. Eu tinha 22 anos. Eu não era mais uma viúva. Eu era só a Micaela. E pela primeira vez em muito tempo, isso era mais do que suficiente.